Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência para a discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2024 e ao ano de 2024. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no nosso site de relações com investidores logo após o evento. Ainda, essa transmissão também conta com a tradução simultânea para o idioma inglês. Caso esta seja a sua preferência, basta clicar no botão na parte inferior da sua tela. O evento de hoje ele vai estar dividido em 3 partes. Então, a primeira, o nosso presidente, o Fernando Lemos, vai fazer uma apresentação sobre o nosso ano de 2024 e as principais entregas que realizamos. Também vai dar uma cor sobre o que a gente está esperando sobre 2025. Em seguida, o diretor de Finanças e RI, o Gonzaga, vai apresentar os principais números e a performance do trimestre e do ano. Após, fazemos a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas com os analistas de mercado. A apresentação, que vai ser disponibilizada muito em breve aí no chat, também vai estar disponível no nosso site de RI para download. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra agora para o presidente para endereçar o seu material e sua apresentação. Presidente, por favor. Obrigado, Natan. Boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Eu estou finalizando 1 ano e meio na presidência do banco. A nossa diretoria está finalizando um pouco mais de 1 ano, quando nós recomeçamos a desenvolver o que nós pensávamos com relação ao Banrisul. Aqui eu vou dar uma passadinha rápida naquilo que a gente vem fazendo, né? Nós fizemos um conceito lá quando a gente começou, que nós seríamos um banco aberto. E aberto significava não apenas ser aberto com o mercado de capitais, por estarmos na Bolsa, mas, sobretudo, aberto aos nossos clientes e ao atendimento em geral e às novas tecnologias e aos novos movimentos que o setor bancário brasileiro vem passando, né? Portanto, a gente começou com isso e já estamos nos implementando basicamente isso, né? Nós começamos fazendo toda a modernização, uma novo modelo de transações, indo muito para o digital, fizemos investimentos pesados, próximo a 400 milhões de reais na ETI do banco, para que nós possamos modernizar todo o Banricompras, uma nova conta digital que está tendo muito sucesso, uma conta global em moedas estrangeiras. Esse foi o primeiro movimento em favor da pessoa física, para que a gente pudesse expandir toda a nossa carteira, e estamos tendo muito sucesso. E a partir de agora, a partir dessa semana, estamos começando a abrir a nossa conta digital para o país inteiro. Portanto, nós vamos expandir para o resto do Brasil a conta digital do Banrisul, para que a gente possa ampliar nossa base de carteira, ampliar nossos negócios, o que é, e, sobretudo, renovar muitos nossos, porque na base nossa, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já verificou que a conta digital ela tem uma característica muito especial. Pessoas abaixo de 35 anos que são todas influenciadas por esse tipo de conta, está tendo um sucesso bastante importante. Tá? A gente vai continuar nessa caminhada. Mas nós também percebemos que o banco estava um pouco prisioneiro do crédito consignado. E, portanto, a gente inverteu um pouco as posições do banco, direcionando todos os nossos esforços para o crédito comercial em geral do banco, sobretudo com as médias e pequenas empresas, né? Começamos com a conta única, né, que foi um movimento importante. Já atingimos uma contratação de 2,4 bilhões, sendo já utilizado 1,5 bilhões. Se vocês verem os números do banco, o crescimento da carteira comercial do banco foi bastante expressiva nesse último ano, né? Todo o crédito do banco cresceu próximo a 15%, mas o crescimento orgânico mesmo e bastante positivo foi no crédito comercial do banco, para que a gente não fique dependente do crédito consignado. O crédito consignado é uma carteira muito importante do banco, continuará sendo muito importante, mas nós precisamos ampliar o nosso crédito para outros setores, e especificamente do setor comercial do banco, se utilizando aí da simetria, não, desculpe, da característica da Vero, que nos dá um input muito grande para entrar no setor comercial. Nós aproximamos definitivamente a Vero do banco, fazemos pacotes conjuntos entre Vero e Banrisul, para que a gente possa atingir a área do comércio em geral do Rio Grande do Sul, e isso tem nos dado bastante expectativa, né? Criamos também um desconto digital, que o Banrisul tinha
abandonado um pouco a área de descontos, que é um serviço bastante importante, né, para o banco, e já estamos com bastante sucesso, hoje com um saldo já de mais de 150, próximo a 150 milhões de reais, né, e mais um produto que aderente aos novos movimentos, que é digital, auto-service por parte dos nossos clientes, portanto, facilitando muito a vida de todos. Nós vamos investir muito no digital para que a gente ganhe produtividade e qualidade no atendimento. Esse é o papel que nós estamos desenvolvendo. Portanto, estamos bastante satisfeitos com isso. Nós também tivemos um problema com relação às enchentes no Rio Grande do Sul, e nós fizemos um movimento também que deu bastante resultado, sobretudo para a imagem do banco, mas também com compromisso com a nossa, com a nossa gente. Foi um investimento pesado na área de cultura para a recuperação de todos os nossos instrumentos culturais que tinham sido alagados. Aqui do lado do banco, a própria Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Marques, a Casa de Cultura, que conhece o Rio Grande do Sul, uma casa muito frequentada e muito conhecida também aqui no centro, a nossa OSPA, que também teve todo a sua parte interna alagada. Nós reconstruímos tudo rapidamente e também fizemos um movimento em favor dos artistas para que eles não ficassem parados. Isso deu um resultado extremamente importante para a área cultural, mas também para a repercussão em relação ao nome do banco e a nossa interação com as comunidades do Rio Grande do Sul. Foram 15 milhões que foram doação diretas para a recuperação das casas e mais 5 milhões com 2 editais públicos para que a gente pudesse fazer os patrocínios adequados, sobretudo aos artistas, porque também não adiantava os nossos teatros estarem abertos sem o artista, sem o povo dentro, né? Então, a gente fez um movimento nesse sentido. Por favor. Investimento em inovação, né? Já está bastante conhecido do banco, 400 e tantos milhões, né? A maior parte na área de TI, né? Para que a gente tenha de volta uma capacidade de atendimento melhor, né? Investimos trocamos todos os computadores da rede de agências, que estavam bastante sucateados. Também fizemos uma melhoria bastante expressiva no nosso data center, então estamos, digamos, com a nossa base bastante satisfatória agora, para que a gente possa avançar no desenvolvimento de produtos que a gente possa satisfazer bastante os nossos clientes, buscando eficiência e segurança, que é o que importa. Próximo, por favor. Nós também fizemos um movimento inédito no Brasil com relação aos nossos ATMs ou caches, como queiram, né? Os nossos estavam bastante defasados e nós fizemos uma operação junto com a Tecban para que a gente substitua todos os nossos equipamentos que estavam bastante defasados para novos ATMs, todos eles com última tecnologia e abertos a todos, não apenas aos clientes do Banrisul, tanto nas agências como fora das agências, mas a todas as pessoas que queiram se utilizar. Que todos aqueles que são clientes de outros bancos que estejam, mais ou menos 150, que estejam dentro do portfólio do Banco 24 Horas, terão acesso no Banrisul a todos os serviços. São equipamentos modernos que fazem completamente tudo, né? São recicladores, ou seja, pode fazer destaque, pode fazer depósito. A quem tiver conta em banco digital, quem tiver conta nas fintechs, poderá se utilizar do serviço Banrisul e toda a receita desse serviço será do Banrisul. Portanto, nós estamos fazendo aí um movimento efetivamente de um banco aberto, é isso que significa para nós. Além de uma reformulação nas nossas agências, para que elas fiquem mais adequadas e mais modernas, e também a nossa empresa de adquirência Vero, que antes era fechada só para os nossos correntistas, agora aquelas empresas que trabalham com outros bancos e não queiram trabalhar diretamente com o Banrisul, poderão ter acesso também à rede de captura da Vero, fazendo os depósitos nos seus bancos originais. Portanto, é um conceito efetivamente aberto a partir do fim do ano passado e para agora. Também estamos abrindo novos pontos de atendimento via o Banri Compras, porque a gente tem a convicção absoluta que é preciso se aproximar mais das pessoas, né? Depois da pandemia, as pessoas, muitas voltaram para casa, ficam nos seus bairros, então é preciso ter pontos, não cabe a agência, nem faz sentido botar uma agência, mas é preciso ter o serviço próximo às pessoas pela comodidade e o conforto. E o Banri Compras, então, nós ampliamos ele, Banri Ponto, desculpa, o Banri Ponto nós ampliamos ele, né? Tornou-se uma mini agência, sobretudo para pessoa jurídica,
Então, poderá atender esses locais mais distantes ou bairros consolidados que não cabe agência, nem faz sentido, a gente pode atender desta forma com, com toda a tranquilidade. Também toda a nossa família de Pix está funcionando, toda ela está no ar. Temos um Pix parcelado diferente dos demais bancos, que os demais bancos ancoraram no cartão de crédito. Nós ancoramos numa linha de crédito nossa, que nós já tínhamos, que chamava-se o Crédito Minuto, e está com bastante aderência, estamos satisfeitos com relação a isso. E a nossa conta digital, como eu já comentei, agora vai para o país inteiro. Nós estamos nos preparando, já abrimos essa semana, já começamos a ver uma demanda bastante expressiva, né? Agora, os grandes números do banco. Nós fechamos um lucro líquido de 916 milhões de reais, 5,2% acima do ano passado, o que nos parece bastante expressivo, tendo em vista tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul no último ano, em que ali no mês de maio a gente imaginava que o Rio Grande e até o banco poderiam sumir do mapa, né? Tamanho a violência da inundação que houve no Rio Grande do Sul, mas ao final a gente, com todos os movimentos que nós fizemos, sobretudo na reorganização e proteção da nossa carteira de crédito, nós atingimos um índice de inadimplência dos menores do mercado e na história do Banrisul só teve uma vez um pouquinho menor que esse, 1,73 de, de índice de inadimplência, o que nos deixa bastante satisfeito. Também tivemos um crescimento da margem financeira, né? As provisões de crédito são proporcional ao crescimento da carteira, as receitas de serviços também tiveram crescimento bastante expressivo, sobretudo via a utilização da Vero, que está sendo utilizada de forma mais adequada, na nossa opinião, né? Os nossos ativos estão chegando a quase 150 bilhões, e pela primeira vez o banco ultrapassa a sua carteira de crédito aos 60 bilhões de reais. Estamos com 62 bilhões de reais, um crescimento de 15%, né? O que dá uma perspectiva muito boa para a instituição. Estamos, como eu disse, deixando de ser prisioneiros especificamente do crédito consignado para ampliar o banco, um banco de varejo mais equilibrado, né? Portanto, estamos chegando num bom momento, estamos nos preparando para esse ano de 24, de 25, que será um ano que a gente vai ter que ter cuidado, porque, né, os créditos estão ficando muito caros, né, a gente precisa se adequar, mas nós temos uma expectativa com relação ao Rio Grande do Sul um pouco diferente, dado que vai haver investimento muito forte por parte do governo do Estado, em torno de 14 a 15 bilhões de reais, na recuperação da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro já está separado pelo governo do Estado, que é fruto do não pagamento da dívida junto ao governo federal, portanto, ele é direcionado só para investimentos. Então, nós teremos um investimento pesado no Rio Grande do Sul, o que vai nos ajudar a dar continuidade aos trabalhos do Banrisul. Portanto, nós temos boas expectativas para o ano de 25, né? Ainda a gente não vai falar em números específicos, claro, mas, né, se a gente olhar, o banco veio de 22 com 700 e poucos milhões de resultado, 23 já passamos dos 850, 70, acho que foi, se não me engano, 71, agora já estamos em 916, o que mostra a tendência do banco de um crescimento dos seus resultados. O ROI ficou igual por uma razão, mas que para nós também é muito positivo, que nós aumentamos o capital, o patrimônio líquido do banco próximo a 1 bilhão de reais, ultrapassando os 10 bilhões de reais, também pela primeira vez. Eu, como sou muito velho aqui no banco, eu lembro que tinha aqui uma placa quando eu inaugurei, ah, foi feita uma placa aqui num dos resultados do banco, em que nós tínhamos chegado naquela época a 1 bilhão de patrimônio líquido, e agora, quando eu retorno ao banco, vejo com muita satisfação o banco passar de 10 bilhões de patrimônio líquido da instituição, o que nos dá a fortaleza do Banrisul e a sua capacidade de avançar ainda mais. Acho que é isso, né, Natan? Muito obrigado, fico à disposição de todos, depois volto quando for necessário. Um abraço a todos, muito obrigado. Olá, Gonzaga está falando. Boa tarde a todos. Agora nós vamos dar escorrer sobre a rentabilidade, sobre a performance dos resultados do banco. Vamos começar falando sobre a rentabilidade, que o presidente acabou de anunciar o resultado de 916 milhões de reais, que performou aí 6,2 em relação a 2023 e 17,6 medido
sobre 2022. No último TRI, nós tivemos aí um avanço de 44% do terceiro TRI de 24 para o quarto TRI, e se medido com o quarto TRI de 23 ficou um pouco aquém, mas a medida está bem pontuada em relação a toda a diversidade que ocorreu no segundo semestre, no segundo TRI de 2024 no Estado, em função das cheias e todos os créditos que a gente teve que performar para frente, e aumento de carteira, e também o trabalho que a gente teve discorreu sobre as carteiras de crédito consignado. Bem, o ROI, no último TRI a gente conseguiu ficar com uns 9,1 de ROI, idêntico ao 2023, obviamente o presidente já anunciou que foi em função do aumento do patrimônio líquido, que descolou bem, performando mais de 740 milhões de aumento. Isso acabou netando o ROI igual ao do ano de 2023. Medido sobre 2023, tivemos alguns eventos que foi importante, margem financeira, performou bem a margem financeira. Provisão de crédito também quase não teve efeito nenhum. E as despesas administrativas, naturalmente, cresceram 300 milhões. E outra despesa com mais os tributos, que cresceram 537 milhões, que acabou dando resultado de 871 para 916 no ano de 2024. Próxima tela, por favor. A margem financeira é importante destacar, nós tivemos aí um crescimento quarto TRI de 23 para o quarto TRI de 24 de 14,4, 9,9 aí, terceiro TRI de 24 contra o quarto TRI de 24. Tá? No ano de 23 para 24, entregamos 16,2. Se descontado nas duas pontas, a recuperação do crédito teria sido 17,3. Ficamos um pouco abaixo do que nós esperávamos entregar para o mercado, que nós tínhamos um guidance de 18% na ponta de baixo e 22% na ponta de cima, ficamos com 16,2%, mas mesmo assim entendemos que foi uma boa margem financeira. No ano de 24, nós tivemos alguns eventos importantes, que foi a redução do custo de captação de uma IDS, uma dívida subordinada que nós temos no exterior, e nós tínhamos 4,27 de custo, mais CDI, e nós renegociamos e ficamos com custo somente de CDI. Então, isso foi um ponto favorável para a margem financeira também, além do aumento da carteira de crédito, também favoreceu a margem, e também o custo das operações de CDB pré que a gente teve na carteira, que no ano de 24 discorreu cheio. Isso favoreceu a margem. São eventos que são, digamos assim, os principais vértices que fizeram essa margem de 2024, e provavelmente essa margem não será entregue, depois a gente vai ver em 2025, que aí vai vir para um nível normal de mercado. Por outro lado, no último TRI, terceiro TRI de 24, quanto o terceiro TRI o quarto TRI de 24, nós já crescemos 9,9, que eu já tinha falado, mas é um número que está bem em linha com nossas entregas de margem financeira, que favoreceu a formação do resultado de 2024. Carteira de crédito, 15,6 de crescimento. No último TRI, setembro contra dezembro 24, 7,6. Destacado alguns produtos da carteira comercial, os produtos comerciais que teve uma carteira de 9,4 na pessoa física e 6,1 na jurídica, mas aqui não está incluído uma carteira importante, que nós crescemos mais de 100%, que foi no câmbio, que é uma carteira, tem o mesmo efeito, uma carteira comercial. Tá? As linhas de desenvolvimento também tiveram, em função da cheia do Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 500 milhões de aumento nessas carteiras. Crédito rural teve algum efeito também da prorrogação das dívidas, né, que foi prorrogada pelo governo, em função das normas do governo federal, que foi uma coisa específica do Rio Grande do Sul, em função das cheias. Mas, enfim, crescemos 15,6% de carteira. Dessa carteira da pessoa física, 74% consignada e tem colateral de garantia das consignações. Crédito imobiliário, mesmo a carteira estando estagnada, mesmo assim cresceu 9,9%. No crédito imobiliário a gente não vem operando, está operando aquilo que nós tínhamos compromisso com o mercado.
que é as edificações, as obras das empresas que está da linha de produção da indústria da construção civil, essas a gente está honrando todas, também financiando os desligamentos das empresas que desses apartamentos são produzidos, essas construções, e mais aquilo que a empresa recebe um apartamento usado e vende um novo, a gente financia para a empresa também. Algumas poucas linhas, que é imóveis que a gente vende aí, que recebe em troca de dívida, alguns imobilizados que a gente recebe e financia no mercado. Então é isso que está acontecendo com o crédito imobiliário. Até hoje já foi anunciado para a imprensa, pelo presidente, anunciou para a imprensa um valor expressivo para a gente retomar apenas na indústria. Tá? Não é carteira aberta para a compra e venda de imóvel entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É produção mesmo industrial para reforçar o emprego e a renda no Estado. Bem, próxima tela, por favor. Qualidade do crédito está excepcional, no nosso entendimento. A gente conseguiu performar muito bem as carteiras de crédito. Na pessoa física, nós ficamos com 1,7 e 2,2 na pessoa jurídica, como são valores, o volume é maior na pessoa física e menor na pessoa jurídica, acabou dando a média de 1,7. Melhoramos um pouco o índice de cobertura em relação ao último TRI, passou de 215% para 243%, ficamos mais protegidos, né, para os novos ventos que vêm pela 49,66 para frente. Ficamos dentro da linha do gás, com 2,15 o nosso custo de crédito, que é as despesas de provisão, e um último fechamento aí de 324 milhões de provisionamento geral, que ficou na carteira de crédito no trimestre. Por gentileza, a próxima telinha aí. Nossa despesa administrativa, tivemos 7,2 de crescimento. No recurso humano, ficamos com, se a gente medir, fica 5,2, em linha com o dissídio. Tivemos alguns efeitos da enchente, da despesa administrativa, que a gente teve alguns gastos a mais, natural, que tivemos que reformar alguns prédios, também tivemos algumas limpeza, higienização, isso custou tempo e dinheiro. Nossas despesas de serviço de terceiros, acho que ficou até abaixo, tá? Serviço de terceiros. As amortizações e depreciação, nós compramos no início de 2024, trocamos todo o parque de computadores, dos PCs da rede, que estavam bastante depreciados, fizemos todo o investimento, isso tem o custo da depreciação, tivemos alguns investimentos com a IBM também, amortização, folhas de pagamento que a gente tem, que tem uma compra de folha em estoque, que vai amortizando ao longo do tempo. Serviço de tecnologia especializado, até reduzimos essa rubrica. Processamento de dados é uma despesa boa, aumentou o volume de processamento, tanto na Vera, está aumentando o volume de operações, obviamente, por tabela, aumenta o custo de processamento de dados. Aí a publicidade e propaganda, tivemos que fazer algumas inserções, mas essa foi no intuito de colocar o banco em linha com o mercado, né, que em função também do efeito das enchentes, a gente teve que fazer uma série de inserções, e especificamente em produtos e serviços. Lançamos muitos novos, portfólio de produtos e serviços novos, principalmente conta única, também as linhas de garantias do imóvel, mais o digital. Então, foi uma série de produtos que tem que ser colocado e o público tem que saber. Tá? Investimento forte nas despesas de propaganda também na mídia digital, e também na TV aberta. Então, é natural que esse número tenha crescido um pouco. E outras despesas normais, aí foi vigilância e outras tantas que tem no dia a dia, que acabou dando 10%, e também efeito da enchente, tem bastante coisa aqui, que é o que eu já tinha relatado inicialmente. Próxima tela, por favor. Receita de serviço, tivemos um crescimento de 8,6%, liderado pelos cartões, que aí foi uma mudança de rubrica contábil pelo Banco Central, tivemos que obedecer a norma contábil, saiu as receitas de intercâmbio de outras rubricas que estavam contabilizadas e vieram para a receita de cartões, isso aí deu 70 milhões de reais. Tirando esse ponto aí, talvez a nossa despesa de cartões seria 5%, e acabou dando 24%. Outra de receita seria 5%, acabou dando 24%. Conta corrente, seguros e outras receitas, fechando o ano, o exercício com 2,2 no último TRI e 8,5 no ano. Captação
tivemos uma excelente performance na captação, 14,9, com uma Selic média aí que deu cerca de 11. Tivemos cerca de quase mais de 4% de crescimento real na captação. Tá? Nosso custo de captação global está 81, tá? E o CDBs, a carteira de depósito a prazo, estamos com 85,4. Isso contribuiu também para segurar o tamanho da margem financeira naquele primeiro quadro que eu apresentei, segundo quadro. Esse custo de captação, a carteira teve um crescimento expressivo, liderado pelo depósito a prazo. Poupança também teve um crescimento, até em relação ao ano, não dá para se queixar, tivemos quase 5% de crescimento da poupança. E fundos, de modo geral, todas as carteiras tiveram um bom desempenho, mas liderado mesmo foi o depósito a prazo que liderou a captação. Próxima tela, por favor. Capital. Encerramos com a Basileia com 17,2, aí tem 2,2 bi de dívida subordinada, que faz parte do capital, 300 milhões doméstico, que está 350 milhões, 360 milhões de saldo, tem 300 milhões de dólares no ADS lá fora, um instrumento de dívida subordinada, que performou. O capital nível 1, tá? Performamos com 13,8, de 16 de setembro, no último TRI, caiu um pouquinho, de 14,6 para 13,8, em função do aumento da carteira de crédito. Estamos com uma posição boa de capital, dá para continuar firme no crédito com esse nível de captação. Bom, temos depois o nosso guides, ficamos os números projetados com 15, a nossa base de 2024 foi 15,6 no crédito, a carteira total de crédito, estamos trabalhando em linha com o mercado. A gente não vê com essa política que está aí, a situação de taxa de juro, o mercado em compasso de espera com as medidas do governo, então a gente está trabalhando com guides aí no crédito entre 6% a 10%. A expectativa é que a gente entregue isso aí com bastante tranquilidade. Margem financeira, nós botamos em percentuais, os bancos alguns colocaram em valores e volume, mas nós estamos trabalhando com entre 7% a 12%, também em linha com os principais bancos aí que já disponibilizaram esse dado para o mercado. Custo do crédito, agora mudou as bases, né? A gente trouxe para a base de 2024, para ter as mesmas comparações, 2024 pelo novo conceito, que não entra mais agora as recuperações de crédito nessa rubrica, né, nas duas pontas, daria 1,4 e a gente está trabalhando com 1,2 a 2,2. Esperamos entregar também com esse item em função do que a nossa carteira vem com bastante controlada na inadimplência e é um carro-chefe nosso é controlar a inadimplência, principalmente agora na nova fase da 4966. E despesa administrativa também, não sei como é que vem o dissídio, aí como é que fica. Então, estamos trabalhando com 7,6, entre 7, base 7,6 em 2024, estamos trabalhando entre 7% a 11%. Então, esses são os quadros, né? Então, repetindo, carteira de crédito 6 a 10, margem financeira de 7 a 12, custo do crédito 1,2 a 2,20, despesa administrativa 7 a 11, para a gente trabalhar nesses níveis aí, para ver se a gente performa o resultado para 2025. Seria isso aí, da nossa entrega de performance. Perfeito, diretor Gonzaga. Presidente, gostaria de endereçar uma mensagem final aqui, antes da gente abrir a sessão de perguntas e respostas. Só apenas agradecer a participação de todos, dizer da confiança do Banrisul naquilo que está fazendo, o crescimento, vocês puderam perceber aí. Os nossos fundamentos, a gente está com eles bastante conceituados, então acho que o banco vai ter um desempenho adequado daqui para frente, né? Como eu disse, a gente deixou de ser prisioneiro de um único crédito, que o banco estava um pouco, né, que era o consignado, né? Que era uma carteira expressiva, mas ele estava dominando o conceito do banco, né, na área comercial, portanto, agora a gente expandiu muito para os demais créditos e vamos continuar nessa batida e temos a expectativa de ter um ano com bastante tranquilidade. Claro que nós somos arrojados na criação de produtos, na área de tecnologia, mas também somos conservadores na área dos grandes números do banco. Portanto, nós vamos atuar uma no prego, outra na ferradura, né? Então, um abraço a todos, muito obrigado.
Perfeito, presidente. Obrigado pelas apresentações, Gonzaga. Então, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Algumas orientações básicas e padrões. Caso deseje fazer alguma pergunta pelo áudio, basta pressionar o botão reação, em seguida levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Algumas outras perguntas adicionais que não couberem aqui dentro do nosso tempo, o nosso time de RI vai endereçá-las diretamente para os acionistas, investidores e analistas. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que vem do Olavo Artuso, do UBS. Tudo bem, Olavo? Nos escuta bem? Escuto sim. Boa tarde aí, Fernando, Gonzaga, Natan, todo o time. Obrigado aí pelas perguntas. A primeira delas, eu mais queria entender melhor sobre essa alíquota de imposto que vocês mostraram no trimestre. Chegando até a olhar os financials, para entender um pouco essa composição do imposto, deu para notar o impacto positivo aí do JCP de uma ordem aí de mais ou menos uns 100 milhões, vindo de uma base que vocês distribuíram 182 milhões, que acho que foi distribuído nos meses aí de novembro, depois uma outra parte em dezembro, se eu não estou enganado. E teve também efeito do programa de participação nos lucros e também um pedaço, pelo que eu me percebi aqui, com aquela lei do bem, né? Então, só para entender melhor o efeito aqui, se vocês conseguirem trazer uma cor um pouco mais detalhada do efeito aqui, ajudaria demais a gente, tá? E a minha segunda pergunta é mais sobre o guidance, principalmente o de cost of risk que vocês forneceram. Porque eu entendo que o guidance agora, dada 4966, ele passa a incorporar aí a recuperação de crédito, mas só para a gente ter claro aqui, aí até retomando um pouco o que o Gonzaga trouxe, onde que vocês buscavam essa recuperação de crédito? Pelo que eu olhei nos releases de vocês, isso passava na margem financeira, correto? E aí, se vocês puderem só um follow-up nisso, só para também tentar confirmar aqui, vocês estão indicando aí no ponto médio do guidance de cost of risk que essa provisão líquida de recuperação de crédito ela tende a crescer mais ou menos uns 30% nesse ano? Seria isso mais ou menos a magnitude que vocês estão trabalhando? Só essas duas aí, pessoal. Muito obrigado. Viu? Primeira pergunta, já que tu pediu mais detalhes, eu podia ter respondido ela globalmente, mas Verno, tu tem aberto o número aí para conversar? O nosso contador é o Verno. Pode. Boa tarde, não sei se estão me ouvindo bem. Na realidade, nesse último trimestre, nós vínhamos fazendo um pagamento de juros sobre capital próprio num nível bem inferior nos trimestres do primeiro ao terceiro trimestre, aonde estávamos verificando a capacidade do banco de manter-se com um lucro tributável para cumprimento das normas do Banco Central em relação à manutenção dos créditos tributários diferidos. No último trimestre, nós verificamos que era possível, então, chegarmos ao limite de pagamento de JCP, e com isso foram feitos esses pagamentos de 182 milhões de reais que nos beneficiaram na base, então, do último trimestre especificamente. As empresas subsidiárias vinham pagando também JCP para o banco, e isso também gerou um pouco de equilíbrio dentro dos trimestres anteriores, que no último trimestre, então, as subsidiárias mantiveram o mesmo nível de pagamento para o banco, porém, o volume que o banco pagou para os seus acionistas foi bem superior, então isso no net gera um benefício no último trimestre. Além do que também a lei do bem, que o banco vem usufruindo desse benefício ao longo do tempo. Este ano também nós tivemos esse cálculo, e ele também, em dezembro, nos permite, então, termos esse benefício dentro da base tributária. Então, especificamente, são esses os eventos que nos trazem essa redução do tributo no último trimestre do Imposto de Renda da Contribuição Social sobre os nossos resultados. A participação dos empregados no lucro, na realidade, ele só aparece na linha abaixo, mas ele já compõe a dedutibilidade dentro do período. Então, ele não traz um efeito no último trimestre diferente do que nos trimestres anteriores. Então, especificamente, são esses os itens mesmo que nos trazem essa redução.
Quando nós vemos no consolidado, então, aonde temos a tributação tanto das nossas subsidiárias quanto do banco, nós vemos que nós temos ali um imposto positivo ali de 207 milhões de despesa, e enquanto que positivo não, na realidade é despesa de imposto de renda de 207 milhões. Agora, se nós olharmos só o banco individualmente, aí sim, aí nós temos o resultado de equivalência patrimonial, que também reduz a nossa tributação aqui dentro do banco, porque já foi tributado nas subsidiárias, e as nossas subsidiárias têm apresentado resultados expressivos dentro do conjunto dos resultados do Grupo Banrisul. Não sei se eu consegui te explicar, mas especificamente são esses os itens. No custo do crédito. E se eu puder complementar, eu complemento aqui, Gonzaga, Pode complementar. né, com relação às receitas de recuperação de crédito, que até então elas eram consideradas dentro do NII, dentro da margem financeira, e aí a partir de 2025, elas vão ficar sendo netadas junto da PDD, né? Então entra um valor positivo dentro das provisões, acabam reduzindo nominalmente o valor de provisões. Ela sai do NII e ela é bucada netando as provisões. É bem um padrão como o mercado apresenta aí nos seus releases. Então, quando a gente tem o guidance de 2025 no custo de crédito, a gente colocou aqui no nosso release, no material, até uma coluna chamada de Comp-Based, de base comparativa. Então, ali a gente já ajusta o final de 2024 com esse novo cálculo. E no caso do custo de crédito, esse intervalo foi de 1,4. Né? Dentro do guidance, do range de 2025, a gente está estabelecendo um intervalo de 1,2 a 2,2. O midpoint seria algo perto como 1,7. Então, se comparado com o 2024, ele projeta, né, um crescimento em termos do custo de crédito frente ao mesmo intervalo em base comparativa de 24. Isso está bem alinhado com o que foi trazido, né, de maior apetite aí do banco para as linhas comerciais, de maior spread. Isso já está em algum grau embutido aí dentro desse intervalo. Muitos bancos publicaram no mercado em valores. Tá? Nós publicamos em percentual, mas se botar em valores, daria cerca de 800 milhões na ponta de baixo e um bi 300 na ponta de cima. Então, esses são os números que nós teríamos. Tá? Não. Só para Tá. complementar, nós estamos tendo uma evolução significativa na recuperação de crédito em espécie. Tá? Tem se feito bastante investimento em modernização, utilização de inteligência, de base de dados. E para dar uma informação para vocês, nossa recuperação de crédito em espécie no ano passado, 24, foi de 870 milhões, contra uma recuperação de 720, tá, em 2023. Portanto, um crescimento de mais de 20%, tá, em relação à recuperação de um ano para o outro. E ela vem crescendo continuamente e o banco está investindo bastante, tá, na modernização dessa área, inclusive com mudanças de esteira, mudança de conceitos, e acreditamos que essa recuperação vai seguir progressivamente melhor. Não, tá ótimo. Até esses números de recuperação que eu ia pedir para confirmar, então, muito obrigado. Isso, só um follow-up na questão da alíquota. Acho que até por bastante discussão que a gente aqui teve com os investidores ontem, hoje pela manhã, vocês conseguem pelo menos dar uma noção de que alíquota a gente poderia trabalhar para 2025? Porque ela tem sido um pouco volátil, tanto em 2024, 2023, só para pelo menos a gente ter algum norte aqui. Ok, o Natan vai olhar isso aí e passar, depois tu complementa a apresentação. É que 2024, 23 e 24, nós utilizamos o juro que o Werner já comentou, juros sobre capital das empresas coligadas, no efeito do resultado do banco. Então, isso realmente tem razão, deu uma descolada de uma linha reta se você não utilizasse os juros do capital das coligadas e só utilizasse dentro do banco para pagar o efeito do dividendo para o mercado. Isso dá uma diferença porque tem as coligadas com alíquota de 34% e o banco tem a alíquota de 45%, e esse pagamento entre as empresas e o banco gera diferenças de alíquota global quando olhar o consolidado. Então, Olavo, a gente faz aí depois um follow-up aí após o evento, a gente dá um pouquinho mais de cor nessas projeções aí para frente também, tá bom? Então, perfeito. Obrigado, viu, Natan? Obrigado, pessoal. Obrigado a você.
Vamos então para a segunda pergunta. Gostaria, por favor, de chamar o Ricardo Buchpinga, do BTG Pactual. Tudo bem, Ricardo? Oi, Natan. Oi, pessoal, tudo bom? Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, a gente viu um salto nas despesas de provisões cíveis, fiscais, trabalhistas do Q3 para o Q4, né? Saiu de 121 milhões para uns 200 milhões. E a gente também viu um salto nas despesas operacionais. Ela saiu de uns 224 milhões para 279, né? Então, eu queria entender um pouco melhor o que provocou isso, qual foi o gatilho e qual seria um nível normalizado para a gente pensar em 25, né? Seria um crescimento partindo de uma base do Q3 ou talvez olhar a 24 como o ano inteiro, né? Como a gente pode pensar, né, para uma visão mais clara sobre o ano de 25. Bom, E a minha segunda... Sim, conclui a tua pergunta? Depois eu ia fazer outra pergunta, mas podemos ficar nessa, eu faço depois. Bom, quanto às despesas cíveis e trabalhistas, as cíveis vêm numa linha reta, né? Baixa uma, entra outra, não tem volatilidade nenhuma. Quanto às despesas trabalhistas, nós fizemos alguns ajustes, sim, tá? Porque a gente trabalha numa situação muito protegida com essas despesas, porque Brasil é Brasil, tu nunca sabe, muitas vezes, nunca sabe se uma ação a ação está lá no último grau da possibilidade de nós ter êxito e, de uma hora para outra, a ação reverte. Tá? Então, a gente sempre trabalha numa posição segura e nós entendemos que alguma provisão seria necessário para proteção. E foi isso que foi feito. Nós fizemos cerca de quase 70 milhões de reais a mais, a mais não, para deixar uma situação bem segura, bem confortável nesse quesito, porque não sabemos se a sentença pode ser revertida. Quanto às operacionais, sim, foi um ano que tivemos algumas despesas operacionais normais, que teve custo de despesa administrativa mesmo, tá? No dia a dia. Reforma de agências, a enchente nos pegou, tivemos que gastar algumas coisas, mais de 60 milhões tivemos que gastar. Então, essas quesitos descolou um pouco o percentual das receitas operacionais. Mas mesmo assim, se tu olhar todas as despesas, ficamos com 7,6. Então, não teve tanto descolamento, não. Não, tá claro. Mas só fazendo também um follow-up nesse ponto, eu já faço outra pergunta. Sim. Quanto dessas despesas, né, que seriam específicas do ano de 24, né, as reformas das agências, um reforço das provisões trabalhistas, quanto elas representaram, né, no total no ano, se puderem dividir, até para a gente pensar em 25. E aí, já fazendo a segunda pergunta, a gente viu que o banco ele cresceu mais em linhas de crédito, como cheque especial, crédito pessoal, né, a própria parte de empresas, que eles falaram bastante também aqui no call, que elas têm uma margem melhor, mas elas também carregam um pouco mais de risco, né? Então, eu queria entender se primeiro é uma tendência que a gente deve continuar a ver para frente, né? Então, crescimento um pouco mais dessas linhas de crédito, de talvez uma margem mais alta, mas um risco mais alto também, né? E como vocês veem essa postura diante do cenário que a gente está vendo, né? Que muitos bancos incumbentes falando de maior cautela, dado o cenário de macro mais desafiador, né? Ou eventualmente vocês fazem esse crédito de uma forma que seja mais colateralizada. Se puder comentar um pouquinho dessa parte também, depois seria de grande ajuda. Bom, quanto às despesas, se tu olhar o último TRI de 2024, foi zero. Então, o terceiro TRI, o segundo TRI, o segundo TRI teve despesa, e o terceiro também, mas entre o terceiro e o quarto TRI, se tu olhar, o descolamento foi zero. Coisa inédita que há muito tempo, nós não conseguíamos performar uma despesa com um nível zero de um trimestre para outro. Não sei se tu observou os dados ali. Tá? Quanto a depois eu posso deixar para o diretor Ivanor fazer uma colocação, mas a gente vem sim atuando fortemente no varejo, né, no pequeno varejo, na linha de cheques especiais, também cartão de crédito e tantas outras linhas. Nós temos a Vero, que vem um produto chamado que é o nosso Banco Compras, linha de adquirência, e o Banco Compras é um produto que ele na prática ele é um cartão, um cheque pré-datado. Tá? É isso aí, ele opera dentro do conta corrente do cliente. A gente vem atuando fortemente
um produto chamado Banricompras pré-datado e parcelado. Esse é o carro-chefe que a gente, inclusive, competindo com preço, competindo fortemente com as bandeiras Visa dentro do Rio Grande do Sul, com as bandeiras Visa, Master e Elo. E esse é um alimentador do cheque especial, tá? Com segurança, o cliente está dentro do limite, o cliente é uma preferência do cliente, que não tem custo para ele. Ao invés dele usar um cartão de crédito, ele usa um Banricompra pré-datado e parcelado. E na data do vencimento, não casa com... O Banricompra não tem aniversário, ele comprou com 30 dias, vai cair qualquer dia do mês, né? Comprou no dia 20, vai cair no dia 20 do mês seguinte. Descasa com a folha do cliente. O cara recebe a folha lá no dia 31 do mês. E ele fica esse gap de 10 dias pagando juro. Isso alimenta o cheque especial. É uma operação estratégica nossa, tá? Deliberadamente. É uma estratégia de comercialização e venda, e é um produto que, assim como tem o rotativo do cartão de crédito, a conta corrente do cliente se torna o rotativo do cartão de débito nosso, que é o Banricompras, que é pré-datado e parcelado. O cliente pode comprar de 2 a 60 dias pré-datado, né? O usuário nosso do cartão, nossos clientes, são uma base de 4,5 milhões de clientes que têm o cartão, tá? Com um limite de mais de 6 bilhões que está disponível para esses clientes. Então, é um negócio estratégico do Banrisul. E isso faz uma diferença no dia a dia, né? Diferentemente dos bancos que usam o cartão de crédito no rotativo. Eu vou deixar o restante para o diretor discorrer nas outras estratégias de crédito que a gente tem no varejo, diretor. Ok, Gonzaga, obrigado. Boa tarde, pessoal. Em relação às estratégias de crédito, nós estamos focados e concentrados pequenas operações, massificando, crédito de varejo aí, todos os nossos modelos, nós estamos revisando os nossos modelos de concessão, focado para aumento da quantidade de clientes e pequenas operações com melhor margem, mitigando o risco. Isso é tão verdadeiro que os nossos índices de inadimplência eles são menores. Nós mesmos crescendo a carteira de crédito, nós provisionamos valores iguais a 2023. O outro ponto muito forte também é olhando para os recebíveis, para o fluxo de financeiro dos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, procurando concentrar esses recebíveis aqui no banco e olhando para essa movimentação financeira aí como um elemento na hora de conceder e na hora de modelar o crédito do varejo. Na pessoa jurídica, nós temos um foco muito forte aí, num casamento que está dando uma dobradinha muito certo aí com a Vero, que é ampliar a rede Vero e na contrapartida, aumentar a nossa carteira de crédito. E aí nós criamos a conta única, então nós estamos com mais de 1,5 bilhão aí de valores tomados, mais de 2 bilhões e 400 de limite concedido, o que mostra que é um crédito modelado e concedido aí com empresas com bastante qualidade, e por trás disso tem o recebível aí, então nós reescalonamos o fluxo de caixa das empresas, dando uma linha de crédito rotativa, onde o cliente se autoatende, paga juros mensais, e o capital ele vai devolvendo nas possibilidades do fluxo de caixa das empresas. É um produto que tem uma aderência muito forte. Nós estamos aí com aproximadamente 12 mil empresas com o produto, e a expectativa para este ano é dobrar esta carteira aí, porque ela tem muita aderência com o mercado e traz, na contrapartida, os recebíveis e o fluxo de caixa das empresas, tanto do ponto de vista de recebíveis quanto de contas a pagar, que também é bastante importante, porque ele gera uma receita, e junto vem a folha de pagamento, que engrossa e amplia a nossa base de clientes lá na pessoa física para a concessão do crédito. Pessoal, acho que é bem simples de compreender a estratégia do Banrisul. Nós estávamos fora do crédito comercial no Rio Grande do Sul, nós estamos voltando para o crédito comercial do Rio Grande do Sul. Portanto, nós vamos voltar nos bons créditos comerciais do Rio Grande do Sul. Por isso que nós temos segurança de que nós vamos avançar com qualidade no crédito, porque nós
não tínhamos produto adequado, nós estávamos fora do crédito e os nossos clientes estavam fora do Banrisul. Portanto, nós estamos trazendo eles para dentro do Banrisul com crédito adequado e com sistemas adequados e com produtos adequados, quer na cobrança, quer na questão do desconto duplicata e com relação à utilização da vela de uma forma mais arrojada e mais adequada. Portanto, nós, embora vá ser um ano de crédito mais difícil, e é verdade isso, pelo custo do crédito, mas nós temos espaço de crescer no bom crédito que nós estamos fora. Essa é a estratégia do banco para o ano de 25 na carteira comercial. Tá claro. Muito obrigado, pessoal. Legal, obrigado a você, Ricardo. Vamos avançando aqui com mais uma pergunta que deve vir aqui do Antônio Ruete, do BofA. Tudo bem, Antônio? Olá, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é para entender um pouquinho melhor o impacto da 4966. Acho que vocês já tinham comentado num call anterior que seria um impacto mais limitado, mas o que eu gostaria de entender um pouco melhor aqui é a composição dele, né? Imagino que talvez tenha um impacto positivo vindo da marcação de títulos, um impacto negativo em provisões. O que eu queria entender são essas dimensões, né? Eu pergunto isso porque eu olho, né, para o balanço de securities de vocês, tem 58 bilhões, né, dos quais 18 estão em available for sale, né? Então, a gente sabe, a gente tem visto, né, nas divulgações dos bancos que esses títulos em available for sale têm levado a marcações positivas. Então, queria entender um pouco melhor aqui, né, o impacto da 4966, vindo tanto de títulos quanto de provisão. E uma segunda pergunta, se eu já puder adiantar aqui, dentre essa nova estratégia, né, de voltar para o crédito comercial, como vocês têm destacado bastante, se o crédito consignado privado se mostra uma opção aqui, se vocês estão prontos para, devem ter interesse em se posicionar na linha. Muito obrigado. Ok, a primeira parte da tua pergunta é sobre a carteira de títulos em tesouraria disponível para venda. Tá? A marcação ao mercado desse papel é quase residual. Tá? Pode se agravar se o Brasil for para default. Aí é outro quadro. Tá? Então, mas nesse quadro é bastante tranquila a carteira. Tá? E é um volume pequeno da carteira. Tá? A segunda parte eu vou deixar para o diretor Ivanor colocar. Qual é a outra parte da pergunta? Foi só essa, né? Do crédito privado consignado. Do crédito privado. Mas vai aí, Ivanor, vai. Comenta aí. Em relação aos impactos gerais da 4966, nós temos uma estimativa aí de ficar entre 1,5% e 2% no PL. Ainda estamos refinando os números, fechando o mês de janeiro, mas os números não ficarão muito longe de 1,5% e 2%. Em relação ao crédito consignado em empresa privada, nós estamos observando os movimentos aí, tanto da FENABAN quanto do governo federal, e se vier em linha e não tiver uma marcação de preço aí muito forte, uma limitação de preço muito forte, é um produto que nos interessa pela qualidade e pela garantia que vai estar por trás desta operação. Tá claro, só um follow-up, né, na pergunta de 4966, se eu puder. Né, vocês falando desse impacto negativo, então, é um impacto negativo, correto? Entre 1,5 e 2 no PL. Aí o que eu estava querendo entender um pouco melhor aqui, ele vem do lado de provisão, né, é proporcional, e deve ser um impacto mais imaterial do lado de securities? Só para a gente fazer um drill down aí dessa questão da 4966, tá? Nós já viemos fazendo publicações em FRS ao longo do tempo, aí, desde 2010, e a 4966 aí, a partir de 2018, a FRS 9 já tem esses conceitos de 4966 dentro das nossas publicações em FRS. Então, na realidade, esse impacto da 4966 ele vem mais de fazer novas provisões que não eram requeridas anteriormente sobre limites de créditos concedidos, e principalmente aí de cheque especial, de cartão de crédito, das contas devedoras e também do próprio Banricompras e também dos créditos contratados a liberar aí na construção civil e alguma coisa aí no longo prazo de
de créditos de BNDES. Então, dessa forma, esse portfólio que nós temos, que dá para se dizer que é off-balance, porque são limites que são controlados em contas de compensação, esses limites provocaram uma nova provisão que em IFRS já era quantificada. Então, não é algo que para nós é novo ou era desconhecido. Então, esses valores que no IFRS nós precisávamos fazer provisionamento, passamos a fazer provisionamentos no BRGAP agora, e também houve um refinamento de modelos de provisionamento com um provisionamento mínimo que o Banco Central exige sobre operações que estejam no estágio 3, ou seja, estejam não performing. Então, essas situações no seu conjunto que estão trazendo o maior impacto, porque a questão de securities era uma provisão também que nasce ali dentro, que no BRGAP não se faz, mas que no FRS se fazia já e que se faz também agora no BRGAP a partir de 25, e um pequeno impacto ali de 60 para 90 dias das operações de crédito que o stop accrue de 60 dias, destravando para 90 dias, tem um pequeno impacto ali que é as que em dezembro chegaram nos 60 dias e que agora em janeiro elas receberão então a receita até 90 dias, e uma parte dessa receita pertence ao exercício anterior ainda, que vai para conta do patrimônio líquido. Então, são esses basicamente os efeitos que nós temos na implementação da 4966 aqui dentro do banco. Modelos de negócios nós já tínhamos em FRS muito bem consolidados aqui dentro também, revisitamos esses conceitos todos, mas não geram impactos mais significativos. Em termos de Basileia, vocês têm uma estimativa para primeiro TRI, em termos de BIPs em Tier 1? Basileia, se nós tivermos um aumento esperado do crédito, vai ter o correspondente ao aumento no resultado também, no patrimônio líquido. Então, não vai ter grandes movimentações, coisa abaixo dos 13,6, pode vir para 13,4, tomara que venha para 13, né? Porque aí a carteira foi para cima. Sim, eu me referia mais ao 4966 mesmo, se você já tinha... 46966 não tem efeito nenhum. Tá bom, tá claro. Tá ótimo. Já Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Já foi dito pelo Ivanor, 1,5 e já está precificado. É isso, obrigado, Antônio. Avançando aqui, abrimos também, por favor, com gentileza, o Eduardo Nishio, da Genial. Tudo bem, Nishio? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natan, Fernando, Gonzaga, Irani e demais. Tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à Selic, sensibilidade de vocês. Até pouco tempo atrás, vocês tinham uma sensibilidade de 20 bilhões, se eu não me engano, de descasamento entre passivos e ativos, passivos pós e ativos pré. Vocês vieram fazendo essa mudança no balance sheet, né? O RED de vocês é natural, vocês vieram fazendo essa mudança, crescendo menos no consignado, enfim, o comercial crescendo mais, vocês fizeram mudanças ali nos depósitos, né, depósitos pré. Eu queria saber se existe algum timeline aí de vocês em relação ao RED completo, né, do balance sheet, e qual é o RED hoje, qual é o descasamento hoje, quantos bilhões seriam hoje e a sensibilidade em relação a 100 bips. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação ao guidance, né, o guidance de vocês, fazendo alguma sensibilidade, fazendo alguns assumptions, a gente chega a um ROI ainda muito abaixo do que seria o ideal, o histórico do banco, né? Enfim, a gente está chegando aqui a 10%, 11% de ROI para 2025, né? E olhando algumas linhas aqui, o custo de crédito, por exemplo, sobe bastante, então de 1,4, ponto médio de 1,7, enfim. E aí você joga em cima disso a carteira de crédito crescendo algo em torno de 9%, 8%, enfim, você tem aí um crescimento de PDD líquida aí, até relevante para 2025. Se é isso mesmo que a gente deveria esperar e por que cresce tanto em 2025. E as despesas administrativas, que é um outro ponto que eu queria tocar com vocês, vocês estão com um ponto médio de 9%, né? Que é um ponto alto que
esbarra em outro ponto que vocês estão ainda aquém da concorrência, que seria o índice de eficiência. Se vocês pretendem melhorar o índice de eficiência em 2025, 2026, enfim, o que vocês estão planejando fazer, olhando para o número de agências, vocês não mexeram quase desde a pré-pandemia. Se vocês, com o digital agora sendo rolloutado aí para o Brasil todo, vocês pretendem mexer, se vai, enfim, vai ter custos adicionais, enfim. Queria saber um pouco dessa história do digital, enfim, e das agências e o índice de eficiência. Obrigado. A tua pergunta tem duas páginas, Michel. Desculpa aí. Tá, vamos por parte, depois tu vai ter que repetir, porque já me esqueci, não gravei tudo aqui. Bom, descasamento isso é coisa, os tempos mudam, né? Isso é coisa do passado, tá? Nós tem um pequeno descasamento, nós já chegamos realmente, chegamos a 21 bi lá no 22 por aí, 22 bi por aí que bateu. Hoje o número, nós estamos com uma captação pré-datado numa conta que a gente, do valor residual dos clientes, tem cerca de 10 bilhões de reais, que tem um custo bem acessível, taxa aí de 4%. Tá? E também estamos captando fortemente em pré-fixado em CDBs, letras financeiras, LCI, LCA, e já temos aí já superamos um bi e meio de captação nessas carteiras. Também tivemos um aumento de crédito nos ativos que a gente gerou agora, foram todos indexados, né, as linhas que vieram do BNDES, tá? E também veio o repasse já nasce casado, tá? No aumento da carteira de crédito. Temos a conta única que basicamente 95% é pós-fixada em CDI, tá? Então, no conjunto da obra, ainda estamos aí com cerca de menos de 8 bilhões de reais. Tá? Aqui, se olhar por dentro as contas, nós estamos basicamente netado do efeito da taxa de juros. Reprecificamos nossas carteiras todas no pré-fixado com margem. O crédito novo estamos trabalhando aí com a Selic de 16 aí, para não ter muito sabores lá na frente, se for o caso. Então, já todo crédito novo que a gente faz já tem um custo de funding de 16, né, para segurar a margem. Tem um rollout aí nas carteiras de consignado, que está sempre virando a chave na nova posição. O INSS deu uma melhorada, agora promete 1,96. Enfim, estamos bem protegidos mesmo, em termos de descasamento de taxa de juro de ativos e passivos. A outra pergunta que tu tinha, qual é que era? Em relação ao guidance, enfim, aí o guidance implica em um crescimento relevante de custo de crédito e despesas administrativas para 2025. E aí, enfim, fazendo a nossa simulação aqui, a gente chega a um ROI abaixo ainda do histórico do banco, do potencial do banco. A gente está chegando entre 10% a 11% e o índice de eficiência ainda alto, né? Eu queria saber se vocês, enfim... Quanto ao ROI, eu não sei, porque eu não fiz essa conta, tá? Não fiz conta do ROI ainda. Tá? Então... Bom, o crédito, temos expectativa, assim, desse mais um crescimento não idêntico do ano passado, mas a gente vai crescer em linhas rentáveis, com alta margem, no varejo, tá? E já está bem precificado. Nós temos o cheque especial empresarial, a gente vai dar uma estilingada boa nele. Nós estamos com uma campanha interna aí de abertura de conta empresarial do pequeno e médio cliente. Um crescimento, dobrar essa quantidade de conta. A gente conhece esse mercado, a gente sabe quanto é que vai perder e sabe qual é a taxa. A gente tem um spread histórico de 10 anos de histórico desse spread dessas carteiras, a gente sabe. No cheque especial também, a gente sabe, que eu já comentei, que é um rotativo do nosso Banricompras na Vero. Nós abrimos os limites de conta empresarial, aí o cliente tem 10 mil de conta, ele vai ter 10 mil, vai ter um Banricompras empresarial, vai ter 10 mil de Banricompra empresarial. Ele vai numa Ceasa da vida, no mercado aí, compra com 60 dias de prazo e vende no restaurante dele com 30 dias.
e sempre vai ter um residual desse produto que vai cair na conta empresarial. Então, o crédito vai vir com margem, sem problema nenhum. Vai ter inadimplência nesse pequeno varejo? Vai, mas vem com margem. Tá? Então, mas a gente tem o atacado do crédito, ele tem uma inadimplência, nossas operações são muito tranquilas, muito seguras, uma inadimplência muito baixa. Então, no mix, eu acho que está dentro ali do nosso custo do crédito. Tá? E quanto à margem financeira, a gente espera que ela chegue na ponta de cima. Estamos trabalhando para isso em função do crescimento, a nossa expectativa é que chegue na ponta de cima. Só complementar, Gonzaga, eu acho que ele está perguntando também pela questão do custo do crédito, é que a mudança do mix também tem um incremento de risco em alguns produtos, que é mais do que compensado pela margem financeira. É isso que eu estou dizendo. Nosso spread sobe, não, só confirmando o que tu está dizendo. Só isso. Quer dizer que nós estamos operando nessas linhas com alta margem de segurança. Não adianta fazer 10 bi de crédito com a margem aí de uma mega empresa com a margem de 1,50% a 2% ao ano, que é os spreads de 3% ao ano, que é os spreads que estão correndo aí nas empresas de grande porte. Eu faço 1 bilhão de crédito nas carteiras de varejo, não coloco todo esse capital e tenho um resultado 3, 4 vezes maior. Então, é essa estratégia que está por trás das operações. Então, o que está sendo entregue de guides, o que nós estamos prometendo de guides, a gente entende que a probabilidade de entregar é altíssima. É isso que nós estamos trabalhando. É nosso compromisso de fazer essa entrega com nossos investidores e acionistas. Quanto à despesa administrativa, tem custo, sim. Nós temos, a gente fez investimento, renovamos todo o nosso parque com a IBM, tá? Esse número está comprometido uma parte já, é evidente que tem e tem mais todo um CAPEX que já está feito, já está dentro do investimento que a gente fez, de toda a renovação do parque. Estamos renovando nosso ATMs, que vai ter mais um OPEX que vai ter essa despesa. Então, o nosso parque vamos trocar, vai gerar despesa. E também tem o dissídio trabalhista aí, que com a inflação que está aí, com esses números de 5%, não sei o que vem lá para setembro desse ano, mas continua esse inflacionário, vai lá uns 6% aí do dissídio coletivo, que vai ser na FENABAN, que é o que a gente segue literalmente, o que a FENABAN dá, é o nosso custo que a gente tem. A gente acompanha Bradesco e Itaú, todo o mercado bancário, nesses mesmos índices. Então, a gente está um pouco cauteloso com a despesa administrativa, mas os números estão aí, não tem muita chance não de baixar muito isso. Esperando que a gente consiga baixar, mas com todo o trabalho que a gente faça, tem custo no meio do caminho. Tem investimentos, né, que vai ter, que são investimentos, às vezes, despesas boas, tá? Por outro lado, não vai ter despesa correspondente bancária na cabeça da operação, tá? Vai estar diluída ao longo do tempo, o correspondente da nossa operação que a gente tem em mercado aberto, mar aberto aí de captação de prospecção de crédito do consignado, vai melhorar um pouco. Isso pode até compensar. Isso é uma dúvida como é que vai ser, se essa carteira vai ter margem, como é que vai ficar. Então, nós ficamos um pouco cautelosos com a despesa administrativa. Nosso sonho é que seja menor, mas não ficar fazendo falsas promessas para o mercado, a gente foi mais conservador nessa ponta aí. Perfeito. Então, se diria que, caso haja surpresa, seria mais na ponta positiva, na margem financeira, certo? Sim, isso sim. Perfeito, perfeito. Obrigado. Então, não erra nas tuas publicações aí. Obrigado, Nishio. Obrigado. Acho que a gente tem espaço aí para mais uma pergunta. Eu queria abrir aqui para a Natália Corfield, do JP Morgan. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Natan. Obrigada por pegar a minha pergunta. É uma pergunta simples sobre qualidade de ativos. Eu estou olhando, os números foram muito bons nesse quarter e parece que, vendo o que vocês têm como guidance para cost of risk, não me parece que vocês estão vendo problemas. Só que a minha pergunta é a seguinte: as carteiras que foram beneficiadas com a ajuda para as enchentes, essa ajuda já expirou. Então, assim, isso não vai impactar a qualidade de ativos? E, assim, se vocês puderem dar mais um pouquinho de color sobre o que está levando esses números a serem tão bons e continuarem bons. Em relação a isso, nós fizemos lá no período das enchentes, nós concedemos 4
e 6 meses para os clientes com operações de crédito consignado e fizemos também para a pessoa jurídica. Todas essas carências, vamos chamar, elas começaram a vencer a partir de novembro. Então, novembro já teve vencimento de parcelas que foram postergadas, dezembro, janeiro, e nós não vimos, até então, nenhuma mudança em relação aos indicadores de inadimplência. Muito pelo contrário, algumas nós conseguimos, inclusive, reorganizar o fluxo desses clientes, aí, utilizando a conta única, colocando recebíveis do lado. Então, a expectativa é que a qualidade da carteira ela continue e até ela melhorou no nosso entendimento pós-enchentes. Ok, então, pelo que você falou, não teve impacto. As carteiras elas saíram desse período de carência e estão pagando normalmente. Sim, elas já saíram do período de carência e estão pagando normalmente. Normalmente, concedida, né, elas foram concedidas com assim, muita parcimônia, olhando para o fluxo de pagamento dos clientes, olhando o fluxo de caixa. Aqueles clientes que foram fortemente impactados pelas enchentes, que tiveram perdas, eles tiveram benefícios pelas próprias linhas do governo federal, pelas linhas do BNDES, e nós aproveitamos, então, para reorganizar o fluxo de caixa das empresas e trazer os recebíveis. Então, cobrança, recebíveis de cartões, recebíveis do banco de compras, foram carteiras, foram serviços e movimentação financeira que cresceu bastante dentro do banco. E então a gente conseguiu assim qualificar ainda mais o nosso crédito usando o fluxo de caixa das empresas. Tá, e isso inclui o agribusiness também? Também no agrobusiness, sim, também fizemos isso. Aproveitamos aí que o BNDES liberou e destinou um volume expressivo de recursos para o setor do agronegócios e nós reorganizamos também o setor do agro. Então, aquilo que foi possível fazer o enquadramento, nós colocamos lá, e esses produtores que foram impactados, eles têm aí um período de, no mínimo, 4 anos, então, para pagar as dívidas, as responsabilidades que venciam em 2024 e no primeiro semestre de 2025. Conforme você já pôde observar, na nossa carteira de consignados, do nosso crédito de pessoa física, 74% é colaterizado. Tem a garantia colateral e está centrado basicamente em funcionário público. E esse pessoal todo está empregado, né? Então, a garantia é só em caso de óbito, quando não tem seguro, ou óbito do INSS também, que é um crédito que aí sim se torna problemático, mas é um percentual já conhecido da carteira, a gente já sabe o número. Sim, eu estava mais preocupada com a carteira de agri. Está sob controle. Okay. O BNDES, aquilo que o diretor Ivanor já colocou, o BNDES deu uma escada forte para o pessoal do agro, financiou um longo prazo, e a perda do setor não foi tão grande. O pessoal teve refinanciamento, então teve perda sim na soja e alguma coisa de arroz, mas foi cerca de 15%, as regiões 30%. Então, e o pessoal financiou com longo prazo, com dinheiro do BNDES, com taxa inclusive pré-fixada 7%. Então, esse pessoal aí muitos ficaram bem capitalizados até com esse reforço que veio do governo. Muitos desses produtores que usaram essas linhas aí para complementar aí, estão estocados com produto em casa ou nas cooperativas, aguardando um melhor preço aí para poder faturar. Então, a gente está bem tranquilo também em relação a isso. Em relação ao crédito consignado que veio, aí o nosso crédito consignado é funcionário público e INSS. Então, são carteiras assim que muito sólidas e com uma qualidade muito grande, travadas de forma automática à margem lá dentro dos portais, tanto da Dataprev quanto do Estado. Nós não operamos atualmente com consignado privado, é muito pouco.
que a gente opera com consignado privado, e municípios também, a gente tem uma pequena carteira aí de 2 bi e pouco, que também ela está toda ela travada, toda ela com convênios fortemente, assim, com uma qualificação e bem consolidados em termos da concessão e em termos são para empregados concursados, né? Então, isso nos dá uma segurança e nos dá uma tranquilidade bastante grande em relação a essas carteiras aí. Ok, entendido. Muito obrigada. Obrigado a você, Natália. Eu acho que aqui a gente ainda tem uma sessão ainda longa de perguntas aqui, vários analistas e investidores, mas aqui a gente vai fechar aqui o evento, né? Para quem ainda não teve a sua resposta ou sua pergunta endereçada aqui, o nosso time de RI, aqui liderado por mim, a gente vai endereçar esses retornos para vocês tempestivamente. Queria agradecer a participação de todos, aos diretores aqui, né? E desejar um bom ano pela frente. Muito obrigado.